Olá, pessoal. Que tal hoje a gente conversar sobre um assunto que muito interessa para todos? Apesar de tantas separações que existem, né, nos casamentos, nas uniões, sempre há o interesse das pessoas em querer se unir com o outro, com o sexo oposto, ou muitas vezes também com o mesmo sexo. Enfim, a gente sempre quer encontrar uma outra pessoa para viver ao nosso lado, né? Quantas vezes que a gente casa, depois se separa porque não deu certo, porque brigava muito, casa, separa aquela ideia de que não dá certo, que o casamento não é legal, mas basta separar, passa um tempinho, já está procurando outra pessoa. Por que será que a gente quer tanto se unir com o outro? Bom, para entender isso, a gente precisa entender o que é o homem e a mulher. O homem, ele é a energia das ideias. Ele está desenvolvendo mais as energias das ideias, do pensamento, do planejamento de algo para se criar. E a mulher está desenvolvendo mais a energia do criar, de manter vivo uma ideia, um pensamento, de manifestar essa ideia, esse pensamento. Então ela desenvolve mais esse lado de manifestar, materializar aquela ideia e manter aquela ideia viva, sempre viva, não deixar que ela se apague. E o que são essas duas energias? Por que em separado? Porque o homem e a mulher. Vocês já perceberam que em tudo na natureza existe o masculino e o feminino? Nos seres vivos existem o masculino e o feminino, até nas plantas, né? Que é um ser vivo também, existe o masculino e feminino. Nas flores existe a flor, que ela é a masculina, e tem a flor feminina, para poder se unir os dois e poder dar o fruto, manifestar, né? Enfim, tudo nesse mundo que a gente vive, nós vivemos num mundo de dualidade, onde existe dois polos, o negativo e o polo positivo. E para se criar alguma coisa é preciso que esses dois polos estejam unidos. Mas por que essa separação? Bom, Deus, a fonte criadora, ela já possui essas duas energias juntas, unidas. Então Deus, ele é masculino e feminino, ele tem as duas energias, a energia das ideias e a energia de manter vivas as ideias. E ele, na sua sabedoria, ele quis, quando ele criou os seres, ele quis que cada ser pudesse vivenciar cada energia divina em separado, para que a gente pudesse desenvolver melhor, para que a gente possa ter mais entendimento sobre como funciona cada energia, saber lidar com ela, manipular cada energia dessas, para a gente poder então, quando aprender a manipular perfeitamente, harmoniosamente essas duas energias, então a gente seremos um só. Então percebe o porquê que nós temos tanta atração pelo outro sexo, por uma outra pessoa, querer estar unido com aquela outra pessoa? Porque nada mais é que a gente está inconscientemente querendo unir-se com a outra energia, querendo aprender também a usar a outra energia em conjunto, e assim, quando está com a outra pessoa, quando as duas energias estão juntas, aí a gente vive
o que? A unidade de Deus. Nada mais é do que estar sentindo o que é viver plenamente como Deus vive. Viver plenamente é isso, é estar harmoniosamente, essas duas energias estão em perfeita harmonia e aí ela consegue criar. E assim existe então, e assim surgiu o casamento, o matrimônio, a união entre um homem e uma mulher. Por isso que temos tanta vontade de ter uma outra pessoa ao nosso lado. Por isso que a gente casa, separa, fala que não dá certo, mas quer ter outra pessoa, porque a gente quer sentir essa unidade divina, a gente quer sentir a força divina atuando entre nós. Então, principalmente na relação sexual, é onde você entra no ápice da energia divina, que aí é os dois que se unem para criar um outro ser. Por isso, aquela sensação prazerosa, aquele êxtase no final, né? Quando chega o final da união das duas energias, temos aquela sensação muito gostosa, prazerosa. Por quê? Porque a gente está sentindo o que é a energia divina unida, o que é criar em harmonia. Daí buscamos tanto essa vontade de estar unidos. Então no casamento não é simplesmente, eu vou casar como a maioria, né? Infelizmente, ainda nesse planeta que nós vivemos de provas e expiações, que ainda é de provas e expiações, a gente ainda vive muito, quer se casar muito por interesse próprio, uns por interesse de não ter um lar, uma casa, então acaba casando, outros por segurança financeira, porque vai se sentir mais seguros, outros porque quer ter um parceiro só para relação sexual, porque é muito perigoso ficar aí se relacionando com várias pessoas, então eu vou casar para ficar com aquela pessoa. Enfim, cada um tem um motivo para querer se casar, mas infelizmente nenhum procura ainda o verdadeiro motivo do casamento, que é esse, o de unir-se às duas energias divinas para a gente poder se desenvolver cada vez mais nessas duas energias, aprender a usar as duas energias com harmonia. Então, quando o homem e uma mulher se unem e eles se enxergam como iguais, nenhum é maior do que o outro e nenhum é menor do que o outro. Os dois são iguais porque são as energias divinas que estão em separado. Então, eles juntos, eles são iguais porque um precisa do outro. Precisa-se da energia masculina, que é o campo das ideias, e o masculino precisa da energia feminina, que é o campo da criação, de manter-se vivo. Então, quando esses dois realmente entendem que os dois são iguais, que eles estão ali para se unirem, para somar e não dividir, como muitas vezes a gente fala, né? Eu quero dividir a minha vida com você. Não é dividir, eu quero somar, porque você está somando. Dividir é quando estão separados, aí está dividindo. Agora, quando estão unidos, vocês estão somando. É uma energia mais a outra energia. Então, é uma soma. Então, quando a gente tem esse entendimento de que é uma soma dos dois, a energia é isso, o casamento é isso, é uma soma para que possam criar. Então, eles vão criar não só os filhos, outros seres, mas vai criar outras coisas para a vida deles, para a vida do outro, para a vida dos filhos, para a vida de quem estiver ao redor deles. Aí vai, ao mesmo tempo que eles vão estando nessa harmonia, criando, eles vão estar aprendendo a usar essas duas energias juntos. E quando a gente vai aprendendo, quanto mais a gente vai aprimorando essas duas energias, sabendo usá-las unidas, juntas, então aí o casamento flui e dura por muito, muito tempo, porque os dois estão
somando, os dois estão na consciência de que eles estão somando, de que eles estão cada vez mais aprendendo a viver a unicidade de Deus, a unidade, a plenitude divina. E é isso que surgiu o casamento. Então o casamento é um dos processos mais bonitos que a gente pode para desenvolver-se pessoalmente, desenvolver o seu ser pessoal, espiritual, para crescer cada vez mais, porque vocês estão usando as duas energias juntos, entende? Então o casamento é uma grande oportunidade de crescimento individual de cada ser. Essa é a verdadeira realidade do que é um casamento. Esse é o verdadeiro, real motivo de um casamento. É de unir-se e crescerem juntos espiritualmente. E aí então o casamento vai ser duradouro, essas separações que existem vai acabar. É isso. Espero poder ter ajudado um pouco mais a vocês a entender o que é o casamento, né? Porque hoje em dia há tantas separações, as pessoas não ficam mais, não se toleram mais, então quem sabe assim, a gente tendo mais consciência sobre o real motivo do casamento, as pessoas possam começar agora a viver e vivenciar melhor a união de vocês. Quem já estiver casado, melhorar cada vez mais essa união, e quem ainda não estiver casado, já poder, quando for escolher um parceiro ou uma parceira, já vai ter uma melhor consciência do que é um casamento, não é? Muita paz a todos, Namastê para todos.